O primeiro é que estamos em um momento de forte ofensiva e avanço do capital. Não é uma crise do capital, mas estamos num momento de forte ofensiva do capital. O capital está buscando formas de retomada das taxas de reprodução e acumulação. Não é um momento de recuo do capital. Na América Latina, em particular, a reprimarização da economia se hizo evidente. Isso foi dito aqui muitas vezes. Os multimilionários negócios internacionais se movem em torno a los territórios rurais e em áreas de pueblos originários. Então, esse é o primeiro elemento do contexto que temos que considerar. Segundo elemento social, os indicadores mostram um aumento da concentração da riqueza e o aumento da pobreza. Os dados de CEPAL mostram que entre 2014 e 2016 houve um aumento da extrema pobreza de 8,2%, passando para 10% em 2016. Isso significa que são em 600 milhões de pessoas da região, são 160 milhões de pessoas pobres e 71 milhões miseráveis. Em Brasil, meu país, a miséria alcança 12% da população e se agrava neste momento por o ajuste fiscal do governo golpista de Michel Temer. E nossa opinião se vai piorar. E terceiro elemento da conjuntura política é o avanço do ultraliberalismo. Eu diria, professora Stella, pós-neoliberalismo, ultraliberalismo, com um neoconservadorismo moral, religioso, político, um fundamentalismo na política. Depois de um período que vivimos aqui na América Latina, vários governos chamados de progressistas, que promoviam transformações em la concepção, la ação, políticas, o capitalismo pós-neoliberal introduz valores mais fortes de intolerância, de mercantilização de todos os aspectos da vida e tudo que os poderes fazer para retirar as barreiras, incluso das políticas sociais, para viabilizar seu projeto, penso que será feito. Em meu país, o discurso do presidente eleito coloca o movimento de trabalhadores sem terra e o movimento de trabalhadores sem teto como terroristas. E os professores e professoras das universidades são considerados reprodutores das ideologias comunistas, socialistas, e esses também devem ser reprimidos. É isso. Pero, segundo, de que e de quem estamos falando acá nestes 2 dias? Estamos falando de uma diversidade de iniciativas que se estão desenvolvendo a partir do chamado da conferência, nesse contexto. Estamos falando de estratégias econômico-alternativas. A nota que fez a convocação do Congresso fala que estratégias econômico-alternativas são todas aquelas baseadas em relações econômicas, sociais, onde racionalidades como a solidariedade, a cooperação e a reciprocidade estão presentes. Assim que a equipe organizadora, o professor Luiz Montoya e sua equipe, nos convocou a discutir essa diversidade de estratégias acá.
falamos e ouvimos os relatos de movimentos campesinos e indígenas, com destaque para as mulheres, MST, Neuza, do setor de produção do MST, aqui está, a Federação Nacional de Mulheres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Salariadas do Peru, Confederação Nacional Agrária e Pacto de Unidade. Ouvimos movimento e organizações de mulheres, ouvimos redes, LAREAS, a Rede de Redes de Economia Alternativa e Solidária de Espanha, ouvimos aqui redes de Colômbia, a Rede Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, a Confederação de Trabalhadores da Economia Popular de Argentina, que é uma forma, né, pastor, sindical de organização da economia popular. Ouvimos aqui relatos de mercado alternativo, moedas solidárias, que faz parte de um setor financeiro popular, uma tentativa. Ouvimos hoje à tarde, entre as exposições, experiências, a SPP Global, com uma iniciativa a nível global, a nível mundial, de certificação, reconhecimento, e muitas outras. Ouvimos de Castilha, de Pastore, de professor César, de Colômbia, reflexões sobre a economia popular urbana, com suas características, suas contradições também, enfim, e ouvimos relatos de políticas públicas, de relações dessas organizações com as políticas públicas. O que têm em comum estas iniciativas ou estas estratégias, como se diz aqui no Congresso? O que têm em comum? Quais são suas características, significados? Que é o alternativo? Porque estamos falando de estratégias econômico alternativas. O que é o alternativo? Essa é a questão que temos que aqui reflexionar. Lá, quando miramos para estas diversas estratégias, encontramos a economia popular. A economia popular tem uma existência larga e vários estudos mostram suas especificidades, mas mostram também suas relações com o que é o convencional, ou com o que é hegemônico na sociedade. Tem suas contradições. Vamos reflexionar sobre isso. Agora participei de uma banca de teses de doutorado, um mês, de um grande amigo que discute a economia dos setores populares. Ele nos mostra uma tese que há uma lógica específica, pero tem suas contradições. As estratégias de reconhecimento e resistência de comunidades e povos originários em defesa de seus modos de vida, isso é alternativo. Estratégias de conquista de direitos econômicos de mulheres, isso é alternativo. Damos a professora Carrasco que vai aprofundar mais essas questões sobre os direitos econômicos. Estratégias de organização e viabilização, sustentabilidade de la pequena produção associada, organizações autônomas, estratégias de concertação e articulação de los sujeitos, movimentos, organizações, redes, para fortalecer suas organizações locais. O professor Pastor, em seu texto que nos encaminhou a este congresso, nos oferece, dentro de uma diversidade de concepções, uma caracterização considerando 3 dimensões. A finalidade social. Podemos identificar nesta diversidade as questões relacionadas à reprodução da vida como finalidade. Isso é alternativo, porque não é reprodução e acumulação de capital. Segundo,
la dimensión política de proyectos de sociedad en disputa, las lógicas de funcionamento econômico de mercado versus la capacidade para transformar as regras dominantes de concentração econômica e corporativa de poder. E uma dimensão simbólica, que o professor Rodolfo Pachori nos apresenta, uma dimensão simbólica conceptual, educativa, comunicacional e cultural, de maneiras de conceber e significar as práticas humanas em la ação econômica que reivindica condições apropriadas de sustentabilidade e reprodução do hábito. Portanto, esses três componentes nos aproximam a o que seria o alternativo de estas estratégias econômicas. Pero, pensando, primeiro, as formas de organização baseadas em relações econômicas sociais, onde racionalidades como a solidariedade, a cooperação e a reciprocidade existem desde as primeiras comunidades humanas. Não somos no êxito que estamos vivendo. Estas formas foram destruídas ou subordinadas por as formas econômicas baseadas na exploração da vida, do trabalho, da concentração da riqueza, da escravidão, escravização das pessoas e da servidão e do assalariamento na sociedade de capital. Pero elas são resistentes. Aqui ouvimos muito isso. Essas práticas, esses valores, os pueblos e comunidades originárias são as guardianas destas formas de vida, que não se pode perder. Segundo, as formas autogestionárias de trabalho, de organização da produção, são heranças, continuidade das lutas históricas da classe trabalhadora. Não se pode perder de vista isso, pois senão não é alternativa a nada. Terceiro, essas organizações ressurgem, essas estratégias ressurgem com força em los momentos de crise, como uma estratégia de organização popular vinculada aos movimentos sociais, como um projeto alternativo à sociedade do capital. Luego, tem potencial, por a capacidade de resistência por seus princípios, valores e práticas inovadoras como alternativa ao capitalismo, com base nos seguintes elementos: o trabalho, a valorização do trabalho, o resgate do valor do trabalho. A moneda social é baseada no valor do trabalho, na produção realizada por as pessoas. Trabalho associado, trabalho emancipado, trabalho em cooperação é outra coisa. Segundo, os valores, princípios, sentimentos de reciprocidade e solidariedade com as pessoas e com a natureza. E terceiro, a autogestão. A autogestão como autonomia. Quando se fala aqui nesse auditório, nesse auditório, muitas vezes de autonomia das mulheres, de autonomia dos pueblos originários. Estamos falando de uma perspectiva de sociedade, de um projeto societário em que os trabalhadores e trabalhadoras participam, ter uma participação efetiva na gestão de seus territórios, na gestão de suas iniciativas econômicas e também na gestão de todos os espaços de vida em sociedade. Penso que este é o caráter, a característica quando falamos de alternativas. E aqui me recuerdo, me traz à memória meu querido mestre Paul Singer. Porque Paul Singer nos ensinou que
el capitalismo es el modo de producción hegemónico, pero no es el único modo de producción. Existen outros modos de produção. Portanto, se há potencial, há que incentivar, fomentar, pero sem perder a direção estratégica destas coisas. Por isso que, no mesmo tempo, eu me coloquei a ouvir as ponências e a fazer a leitura dos textos. Me coloquei numa outra questão. Como se passa del alternativo para o alterativo? Existe essa palavra em espanhol? Alterativo? De alteração da realidade. Sim, de alternativa para alterar. Não existe alternativa. Está criada a palavra. Sim, alteração da realidade, não apenas alternativa. Essa pergunta, eu quero ouvir aqui e aprender, me ajuda a ter uma mirada a partir de 3 pontos. Muito rapidamente, porque acho que o meu tempo já se passou. Uma mirada a partir de los logros, de las conquistas, de los alcances, de los ganos, de los logros e de las limitações de estas outras estratégias econômicas. Logro, alcance e conquista. É possível generar trabalho digno, pero com todas as limitações que a professora Estela falou aqui. Incluso com a reincorporação de pessoas jovens, mulheres, cartoneiros, cartoneiras, trabalhadores sem terra, pessoas que sofrem transtornos mentais e 5 minutos. Que têm sido excluídos e que são reincorporados. Há uma reincorporação, há um resgate humano dessas pessoas. Isso, estas várias ponências nos mostraram. É possível unir diversos pueblos, incluso pueblos originários, em torno de plataformas de lutas comuns, em torno da defesa da terra, da água, das semillas, de suas cosmovisões, tradições, modos de vida. É possível. Terceiro, é assim que se os empreendimentos articulados em redes podem lograr sustentabilidade e funcionar a favor da dinamização econômica e social dos territórios. É possível fazer expansão dessas iniciativas. São muitos exemplos. Neusa, de Brasil, do Movimento Sem Terra, falou de 350 mil famílias, em movimento, assentadas, que reconquistaram a terra. A moneda que se expande, o sistema que foi apresentado se expande, sim, enfim. É possível conquistar políticas públicas. Vários exemplos de Colômbia, de Equador, de Brasil, não tem tempo de falar, de Argentina, de novo, de Peru, de Colômbia, algumas políticas. É possível esse movimento. Mas continuam os desafios: seguridade jurídica de territórios frágeis, câmbio climático, acesso às políticas é difícil, negação de acesso aos direitos de seguridade social, precarização do trabalho. Esses desafios todos se permanecem. Uma segunda mirada a partir de las ações e articulações de los movimentos sociais, para ver se tem potencial de crescer este outro modo de produção. O que aprendemos acá?
multiplicação de redes, fóruns, uniões, plataformas comuns em torno da ideia de economia popular, social e solidária. Articulações de movimentos para modificar esta realidade. Os trabalhadores e trabalhadoras organizados conforme uma organização que transpassa as barreiras territoriais de cada grupo. Isso significa, em la sociedade, fazer a disputa ideológica, a disputa política e a disputa econômica, a partir de lá de uma articulação de diversos movimentos. Por isso, não se trata de criar e de pensar apenas um movimento da economia social e solidária, da economia popular solidária, seja lá o que for. Não. Só há sentido se os vários movimentos populares assumirem a economia popular e solidária como sua estratégia de organização. Sim, aí podemos pensar em futuro. E finalmente, uma mirada dessa potencialidade, desse potencial e dessas limitações a partir das relações com o Estado. Que aqui se apresentou de diversas conquistas políticas em diversas áreas e segmentos. Conquistas limitadas, porque nós estamos felizes com cada pequena conquista que temos. Toda vitória é importante. Mas conquista de acesso a direitos sociais, mesmo que limitados, como foi aqui apresentado, fui apresentado por uma companheira cartoneira de Argentina. Sim, não viu agora. Sim, do salário social. Salário social. La RENAF de Colômbia. Aqui falou de uma série de conquistas a partir da resolução 464 64 de 2017, várias. Também as contradições, professor César Giraldo também fez uma reflexão da relação da economia popular com o Estado, concluindo que essa relação é marcada por a criminalização, a repressão e por uma tentativa de integração subordinada. Se esses trabalhadores e trabalhadoras não se constituem como sujeitos políticos nos seus movimentos, assim são tratados pelo Estado. Mas eu não tinha anotado outras coisas aqui para reflexionar, mas eu não tenho tempo. Para a situação atual, para concluir, já que não recebi ainda a honra, vou receber agora. Na situação atual, apesar de alguns avanços, a exemplo de Equador, companheiro de Equador, as reflexões de companheiro de Equador, e de Brasil, que vivimos na pele, na realidade, a Argentina, que vive esta realidade, podemos dizer que há um retrocesso. O Estado se retira também, ou trata como situação de emergência social, algo complementar, compensatório, e isso não é alternativo, Então, essa situação, por outro lado, compreendemos que as organizações existem. A resistência das organizações, isso que aprendi acá e que tenho aprendido em Brasil, os tempos. Ninguém vai recuar. Há uma música em Brasil que gosto de escutar, que diz: Ei medo, já não te escuto mais. Ei medo, já não te escuto mais. Ei dor, Ei dolor,
já não te escuto mais. Eu vou a procurar um lugar ao sol. Por isso eu vim para o Peru. Graças.